Existem estações que parecem secas, mas mesmo no silêncio, algo está sendo gerado. Às vezes, o que nos impede de florescer não está fora, mas dentro de nós. Florescer não é sobre um momento, é sobre um processo, é sobre confiar, mesmo sem ver. E quando tudo se alinha, por dentro e por fora, o que parecia impossível começa a nascer. Hoje é tempo de florescer. Amém, amém, amém. Boa noite! Sejam muito bem-vindos à CNX Casa. Hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães. Cadê as mães aqui nessa noite? Parabéns para nós, né? Não só por hoje, mas por todos os dias que nós nos esforçamos, nos desdobramos, nos sacrificamos, né? Pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, porque é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano todo, não tira férias, é isso? É de madrugada também, é desse jeito, e é um privilégio, né? E nessa noite, nós estamos aqui com esse tema, que é florescer. Nós, juntos com a nossa equipe, fomos direcionados a falar um pouquinho sobre o Dia das Mães dessa forma, falando sobre florescer. E a minha ideia para essa noite, para essa pregação, é que eu fale não apenas com quem é mãe, mas com todos aqui. Todos nós queremos gerar algo através das nossas vidas. Já geramos, iremos gerar, temos sonhos, temos projetos, temos alvos, sim ou não? Quem aqui tem? Então, de alguma forma, nós também, como uma mãe que gera, né, um bebê ali dentro dela, assim como uma flor que floresce, que nasce, nós cremos que Deus tem planos, projetos, sonhos, alvos, coisas que Ele quer que nós construamos, coisas que Ele quer que a gente gere dentro de nós, através das nossas vidas. E uma das coisas que eu falei no Grupo Extraordinárias hoje de manhã, não sei se você que é mulher faz parte, é justamente que cada um de nós foi criado, foi gerado, para que nós pudéssemos ter algo que fosse gerado através da nossa vida, que fosse individualmente nosso. É como se Deus, Ele nos criasse e falasse: Priscila, deixa eu te falar, existe algo que você vai construir, que só você é capaz de construir, que só vai ter o teu DNA. Se outra pessoa tentar fazer, não vai ser a mesma coisa. Você está entendendo? Existem projetos que têm o seu DNA, que têm a sua identidade. E Deus, Ele quer que você nessa noite não desista desses sonhos e desses projetos. Ele quer que você floresça. Ele quer que você desenvolva isso. E nessa noite, a história que eu senti direção de compartilhar com vocês é a história de uma mãe na Bíblia. Uma mulher que, na verdade, antes de se tornar mãe, o sonho, o desejo dela, da vida dela, era se tornar mãe. Estou falando de Ana. Ana que gerou Samuel. Por anos e anos e anos, Ana só tinha um sonho. Repete assim comigo, um sonho. Sabe qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Fala assim comigo, um filho. E a gente vai entender qual foi o final dessa história. Porque Deus, Ele nos surpreende. E muitas vezes aquilo que nós sonhamos é muito menor do que o que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu queria que você prestasse atenção no telão, porque ao invés de eu contar essa história, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que vai estar contando a história da Ana, tá? E presta atenção em todos os detalhes dessa história, porque através dessa história, nós vamos aprender algumas coisas que vão nos ensinar fatores que nos impedem de florescer e fatores que nos preparam para florescer. Eu estava pesquisando que uma flor, para ela florescer, para ela nascer, ela depende de alguns fatores que eles precisam estar combinados simultaneamente para que essa flor floresça. Se um fator não estiver presente, não adianta os outros fatores estarem presentes.
significa que para que a gente floresça naquilo que Deus tem para nossas vidas, não basta um fator estar certo e alinhado. Nós precisamos estar com todos esses fatores alinhados. E a flor, ela depende de fatores internos que ela produz dentro dela, da semente dela, da árvore dela. E existem fatores externos, como a luz solar, como a água, né? Então, quando nós olhamos para a história de Ana, a gente percebe que para ela florescer, aquele sonho que ela tinha, que Deus tinha para ela, ela precisou alinhar esses fatores dentro dela. Ela precisou alinhar esses fatores na vida dela, para que então ela não apenas tivesse o filho que ela sonhou, mas ela tivesse filhos e filhas. Amém? Então presta atenção aí no telão para esse vídeo. Essa é Ana, uma mulher temente a Deus e que viveu no tempo dos juízes no Antigo Testamento. Naquela época, as famílias subiam para Siló uma vez ao ano para prestar culto a Deus e entregar suas ofertas. Ana era casada com Eucana e seu sonho era se tornar mãe. Mas até aquele momento, ela não tinha conseguido ter nenhum filho. O sonho de conceber e ter um filho crescia a cada dia no coração de Ana. Ela via outras mulheres tendo muitos filhos e ela sonhava em ser como elas. Mas os anos foram passando e nada de Ana ficar grávida. Essa situação foi deixando seu coração triste e seu marido, Eucana, percebeu sua tristeza. Ele tentava alegrá-la, mas não adiantava. Ela estava inconsolável pela tristeza de não conseguir ser mãe. Certo dia, quando estava em Siló para prestar culto a Deus, Ana estava tão triste e amargurada com sua situação que tomou uma decisão. Ela foi até a entrada do santuário do Senhor e ali chorou e orou ao Senhor, derramando diante dele a sua aflição. Aos prantos, ela fez um voto a Deus, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se o Senhor der atenção à minha angústia e se lembrar de mim, tua serva, e me der um filho, então eu dedicarei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli, que estava próximo à entrada do santuário, observava o que ela fazia. Ele percebeu que seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada e foi falar com ela, dizendo: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana então respondeu ao sacerdote: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem nenhuma bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma mulher à toa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli não imaginava o que Ana estava passando, e ao ouvir o que ela disse, respondeu assim: Vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. E Ana disse a ele: Espero que sejas benevolente com a sua serva. Depois disso, Ana seguiu seu caminho. Ela se alimentou e seu rosto já não parecia mais abatido. Uau! Percebeu a fé de Ana? Ela orou ao Senhor, derramou a sua alma em oração diante de Deus e mesmo antes de receber qualquer resposta, já não estava mais triste. A resposta de Deus poderia ser não, mas mesmo assim ela escolheu se reerguer e confiou no Deus de Israel. Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, eles adoraram ao Senhor e depois voltaram para casa. Naquela noite, o Senhor se lembrou de Ana e atendeu ao seu pedido e ela ficou grávida. Imagina a felicidade de Ana ao saber que a resposta de Deus foi sim para o seu grande sonho.
Finalmente ela estava realizando esse grande desejo de ser mãe. E no tempo certo, nasceu o menino. Ana disse: eu o pedi ao Senhor, e colocou o nome dele de Samuel, que significa ouvido por Deus. No ano seguinte, quando chegou a época de ir para Siló novamente, Ana não foi, porque estava amamentando seu bebê. Mas ela disse a Eucana: depois que o menino desmamar, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. E Eucana concordou. Algum tempo depois, o menino desmamou, e como prometido, Ana foi até Siló para apresentar o menino e levou também uma oferta. Quando chegou com Samuel diante do sacerdote Eli, Ana disse a ele: meu senhor, eu sou a mulher que o Senhor viu orando à entrada do santuário algum tempo atrás. Era este menino que eu pedia, e Deus atendeu ao meu pedido. Por isso, agora eu dedico ele ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. E ali, Ana adorou ao Senhor e fez diante dele uma linda oração de entrega e gratidão. Depois disso, Ana voltou para casa e Samuel ficou com Eli e servia a Deus junto com ele. O tempo foi passando e uma vez ao ano, Ana ia a Siló para prestar culto a Deus e levava para Samuel uma roupa nova, conforme ele ia crescendo. E todas as vezes que ela esteve lá, o sacerdote Eli a abençoou, dizendo: que o Senhor dê a você filhos no lugar desse que você pediu e dedicou ao Senhor. E o Senhor foi bondoso com Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Que lindo! É assim que Deus faz. Ele ouve as nossas orações e sempre responde. Ana orou e creu. Ana prometeu e cumpriu. Ana não pedia algo para si mesma, para satisfazer seu ego. Ela pedia por um filho, a quem ela dedicou ao Senhor. E um grande milagre Deus fez. Deu filhos para uma mulher estéril e fez dela alegre mãe de filhos. Amém, gente? Conseguiram pegar aí a história de Ana? Foi legal? E enquanto eu estava estudando sobre a história de Ana, eu percebi que existiam algumas coisas que precisavam ser alinhadas no coração de Ana antes dela estar preparada para ter o seu filho, né? Quantas vezes nós desejamos algo, almejamos algo, sonhamos com algo e a gente fica chorando, e a gente fica reclamando, e a gente fala na presença de Deus: mas Deus, por que ainda não aconteceu? Só que Deus, Ele quer que a gente esteja preparado para isso. Você está entendendo? Tantas vezes a gente pensa, olha, deseja algo, e Deus fala: ei filho, peraí que você ainda não está preparado para isso. E esse era o caso de Ana. Apesar dela desejar, dela querer, ela ainda estava com o coração desalinhado. Existiam alguns fatores que estavam impedindo Ana de gerar, de florescer. Então eu quero trazer aqui para vocês, através da história da Ana, dois fatores que nos impedem de florescer, e depois a gente vai trazer alguns fatores que nos preparam para florescer. Amém? Então, o primeiro fator que impedia a Ana de florescer, quando eu li aqui esse verso 2 de 1 Samuel 1, eu percebi esse fator. Diz assim: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Presta atenção, nessa história você percebe constantemente uma comparação entre Ana e Penina, que era a outra esposa do seu marido, porque naquela época existia essa cultura. Então, um dos males que mais faz mal para nós e que nos impede de florescer é a comparação. Repete assim comigo: comparação.
é um mal terrível, principalmente mulher. Mulher ama se comparar, né? Olhar para outra, desejar o que a outra tem. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o que nós estamos sonhando para nós, na verdade, não passa do fato de nós queremos ter a vida que o outro tem. Isso é comparação. Eu quero aquela vida, eu quero ter filhos como Penina tinha, eu quero ter aquela, entende o que eu estou dizendo? E o que a comparação faz conosco? Faz com que a motivação do nosso coração para ter um sonho, para alcançar algo esteja errada. Porque a gente quer, não é porque a gente quer dar a glória para Deus, não é porque a gente quer cumprir um propósito através desse sonho, mas a gente quer porque a gente quer ser como fulano, ou a gente quer ser melhor do que ciclano. Quantas vezes a gente precisa alinhar o nosso coração por causa da comparação? Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: vamos parar de comparar, vamos parar de nos comparar. Enquanto nós quisermos florescer para sermos como os outros, nunca floresceremos. Né? E o segundo fator que eu percebo, que estava impedindo Ana de florescer, está lá em 1 Samuel, capítulo 1 também, do verso 5 ao 8. E diz que o marido de Ana, ele distribuía a comida entre as esposas, mas ele privilegiava Ana. Por quê? Porque ele tinha um carinho especial por Ana. Ele não queria que a Ana ficasse magoada porque ela não conseguia ter filhos. Então é isso que está dizendo lá no verso 5. Vamos ler, do 5 ao 8. A Ana, porém, ele dava uma porção dupla porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, mesmo assim, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Repete assim comigo: ano após ano. Ei, não foram semanas, não foram meses, foram anos em que Ana era exposta, em que Ana era humilhada diante da sua rival, em que Ana se comparava com Penina, em que Ana se sentia angustiada, em que Ana se sentia incompleta. Eu não sei se você está se identificando com essa história, mas Ana tinha uma família, Ana tinha uma casa, Ana tinha provisão, mas o que Ana estava fazendo, gente? Só estava olhando para aquilo que estava faltando. E aí continua dizendo: sempre que Ana subia à casa do Senhor, e isso acontecia várias vezes no ano, a sua rival a provocava. E o que a Ana fazia? Ela chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O segundo fator que nos impede de florescer é a ingratidão. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ingratidão. Deixa eu te falar, a ingratidão, ela rouba a nossa adoração a Deus. Ana, todas as vezes que ela ia ao templo, o que ela fazia? Reclamava. Todas as vezes que ela se colocava diante de Deus, ela só olhava para o que estava faltando, ela só olhava para o que estava dando errado, ela só olhava para aquilo que ela ainda não tinha, mas ela não conseguia perceber que Deus já estava sendo bondoso com ela. Quantas vezes a gente vem à igreja, quantas vezes a gente se coloca na presença do Senhor, mas a gente não consegue adorá-lo, porque a gente está olhando mais para o nosso umbigo do que para Deus. E sabe o que é adoração? Adoração é a gente dizer para Deus quem Ele é para nós. Não é sobre o que Ele faz, mas é sobre quem Ele é para nós e em nós. Isso é adoração. É independente das circunstâncias, independente do que está à sua volta, independente do que está acontecendo. Você levanta as suas mãos e você adora aquele que é
aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. E sabe que a ingratidão, ela nos destrói. A ingratidão, ela vai nos corroendo, e foi isso que aconteceu com Ana. A Bíblia registra que Ana, ela estava se sentindo tão amargurada que ela não comia, que ela vivia prostrada. Eu acredito, ao analisar e a interpretar a história de Ana, que Ana estava passando por um processo em que a ingratidão estava corroendo ela por dentro e por fora. Ela não comia, então a saúde dela estava mal. Aquela ingratidão estava fazendo o relacionamento dela com o marido dela ficar abalado, porque o marido tentava agradar ela de todas as formas, mas ela não conseguia reconhecer aquele amor que o marido tinha por ela. Então até mesmo o casamento, que seria o canal para ela engravidar, você está me entendendo? Estava abalado por causa da ingratidão que existia no coração de Ana. Olha só como que, para nós podermos florescer, nós precisamos alinhar essas coisas dentro de nós. Então eu quero te perguntar, será que o que está te impedindo de florescer é comparação? Será que o que está te impedindo de florescer, de crescer e avançar é a ingratidão? Mas chega um momento na vida de Ana que ela fala, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque o que eu estou fazendo não está me levando a lugar nenhum. Não está mudando a minha história. Toda vez eu choro, eu reclamo, toda vez eu fico para baixo, eu não como. E isso não está adiantando de nada. Então Ana, um dia, ela decide mudar. Fala assim comigo, um dia. Fala assim comigo, uma decisão. Fala assim comigo, um posicionamento. Ei, só basta uma decisão na sua vida para mudar toda a sua trajetória. E nesse dia, Ana decide. Mais uma vez ela vai ao templo, mas ela decide chegar lá de uma forma diferente. Ela decide chegar e ela decide se render aos pés de Deus. Sim, ela abre o coração dela, ela fala da tristeza que ela tem, mas ela começa a orar. Fala assim comigo, orar. E quando ela começa a conversar com Deus, Deus começa a tratar o coração de Ana. E eu não sei se você percebe, mas no meio da oração de Ana, até mesmo a motivação para ela engravidar é alinhada no coração dela. Porque até então, Ana desejava engravidar para ser como Penina. Mas no meio da oração, Deus alinha o coração dela e fala, Ana, você vai engravidar porque você vai honrar o meu nome. Então eu quero trazer para você 4 fatores que nos preparam para florescer. Faz assim comigo, 4 fatores. E o primeiro fator que não pode faltar nas nossas vidas é a oração. Repete comigo, oração. Oração. Olha só, a oração, ela tira o problema do centro da nossa vida e coloca Deus no centro. Até você orar, antes de você orar, você olha para o problema e vê ele grande. Você olha para a dificuldade e você só consegue enxergar isso. Mas quando você se derrama diante de Deus com todas essas circunstâncias, você tira o problema do centro. Você tira a barreira, a dificuldade do centro. E você coloca Deus no centro da tua vida. Para florescer, é preciso parar de lamentar e começar a orar. E deixa eu te falar uma coisa, existe uma frase que é verdade. O poder não está em quem ora, mas em quem responde à oração. Amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem que orar para ele responder. Então a gente fala essa frase e como se a gente estivesse assim, pronto. Deus é que resolve e Ele é poderoso. Mas você precisa fazer a sua parte, que é orar. Você precisa fazer a sua parte, que é se render, se derramar aos pés de Jesus, na presença dEle. Existe um texto que está lá em Salmos 92, verso 12 e 13.
que fala assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Repete assim comigo: eu florescerei na presença do meu Deus. Deixa eu te dizer, sem Deus não dá. É o primeiro fator que precisa ser alinhado. Sem Deus não é possível. A partir de hoje, se você quer dar o primeiro passo rumo ao florescer na sua vida, você precisa começar a orar. Você precisa começar a se render à presença. Sabe por que na presença de Deus Ele nos transforma? Ele nos alinha, Ele nos cura. Ele faz com que a gente perceba aquilo que precisa ser mudado. Existe uma frase de Joel Osteen, que eu até postei esses dias, que diz assim: Deus está mais interessado em me transformar do que em transformar as circunstâncias que me cercam. A gente se coloca tanto diante de Deus para Ele mudar as circunstâncias que estão à nossa volta. A gente se coloca diante de Deus tanto para que aquilo que está faltando, aquilo que não está certo, seja mudado. E Deus está lá do céu dizendo: filho, você ainda não entendeu que na verdade o que precisa ser mudado é você. O que precisa ser transformado é você. E como que isso acontece? Fala assim comigo: oração. Fala assim comigo: presença. Amém. E foi isso que aconteceu com a Ana. Enquanto ela orava, Deus começou a alinhar o coração dela. Quando ela orava, Deus começou a tratar o ego dela. Tirou a comparação da vida dela. Vamos ler o verso 11 do capítulo 1 de 1 Samuel. Olha só o que Ana fala no meio da oração. Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. O segundo fator que nos prepara para florescer é a motivação correta. Repete comigo: motivação correta. Foi isso que foi alinhado no coração de Ana. Primeiramente, ela tinha a motivação de engravidar para ser como Penina. Depois que ela se coloca na presença do Senhor, a motivação dela para engravidar é honrar o nome do Senhor. É glorificar o nome do Senhor. Tanto que ela faz um voto diante de Deus. E gente, aquilo que ela tanto sonhava, ela declara que ela vai entregar para Deus. Você já imaginou isso? Você deseja algo, você sonha em conquistar algo e você faz um voto com Deus: quando chegar na minha mão eu vou entregar novamente para o Senhor. Não faz muito sentido não, mas foi isso que Ana fez. E é isso que Deus também quer alinhar no nosso coração. A motivação correta. Quando Deus vê que nós temos a motivação certa, então Ele aposta nessa plantação. Enquanto a motivação está errada, por mais que o plano dele para a sua vida seja esse, se a motivação estiver errada, Ele não vai fazer. Ele não vai conceder. Ele precisa que a motivação do seu coração esteja alinhada, esteja correta, para que então Ele diga: fulano está preparado. Não é sobre essa pessoa, não é sobre você, não é sobre o quanto você é boa, não é sobre você se tornar conhecida, famosa, não é sobre você simplesmente realizar um sonho, uma vontade, mas é sobre Deus na sua vida e Ele ser honrado. Como está a motivação do seu coração para florescer? E aí, a gente percebe um terceiro fator quando a gente lê a história de Ana. Porque ela ora, a motivação do coração dela é alinhado, e quando isso acontece, eu percebi que um terceiro fator também é alinhado na vida dela. Vamos ler ali o verso 18. Então Ana disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu
Repete assim comigo, comeu. E repete assim comigo, e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha só que interessante. A gente viu no vídeo falando, antes mesmo de Ana engravidar, ela já mudou a postura dela. Ela não esperou ela engravidar para ela voltar a ficar com o rosto alegre e feliz. A partir do momento em que ela ora, a partir do momento em que a motivação do coração dela é alinhado, quando Penina falava no ouvido dela, entrava num ouvido, saía no outro, porque não mais atingia o coração de Ana, porque ela sabia que ela já tinha colocado diante de Deus, e que não era sobre ser igual a alguém, mas era sobre honrá-lo, e se era sobre honrá-lo, ele ia concretizar aquela promessa. É por isso que o terceiro fator para que a gente possa florescer é disposição. Repete assim comigo, disposição. Vira para a pessoa do seu lado, faz assim com o braço, faz disposição. Ei, como eu falei para você, o que acontece dentro de nós mexe na nossa saúde e disposição. Gente, como que Ana queria engravidar se ela não estava nem comendo direito? Imagina como estavam as vitaminas dessa mulher. Como estavam os hormônios dessa mulher. Nem se ela quisesse, ela engravidava. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo dentro dela estava afetando até mesmo o que ela comia. E o que ela comia ou deixava de comer estava afetando o corpo dela. Na Bíblia fala que como está o nosso coração, isso vai afetar todo o nosso corpo. Se o nosso coração estiver abatido, o nosso corpo vai estar abatido. Se o nosso coração estiver fortalecido, todo o nosso corpo estará fortalecido. Gente, pensa comigo, não só a saúde física da Ana estava abalada e a emocional, obviamente, mas também a saúde dela com o marido dela. Ela andava abatida, ela andava cansada, ela andava de forma ingrata. E aí o marido dela, com certeza, aquele relacionamento ali estava, ó. E me diz uma coisa, como é que a gente vai engravidar se não tem relação sexual? Você percebe que para que a gente consiga florescer, todos os fatores precisam estar alinhados. E é só quando Ana se coloca na presença do Senhor que ela volta a comer, que ela volta a ter disposição, que ela volta a ter alegria antes mesmo daquele sonho se concretizar. Ei, deixa eu falar para você, hoje é dia de você sair daqui com um sorriso no rosto. Hoje é dia de você sair daqui com alegre, com disposição, com força, com energia, antes mesmo de você ver o seu bebê no seu colo. Entende o que eu estou falando? Não é depois. Não é quando a gente já chegou lá. É antes, a gente prepara uma festa no deserto. Porque não é sobre festejar aquilo que conquistamos, mas é sobre festejar o Deus que faz o impossível acontecer. Isso é fé. É a convicção, é a certeza daquilo que ainda a gente não consegue ver e enxergar, mas a gente consegue confiar no Deus que faz. E foi isso que aconteceu com Ana. Ana sai do templo, gente, com disposição para quê, gente? Para adorar a Deus. E para dar uns beijos no marido dela. Então Ana tem a energia, a força, o vigor dela revigorado, gente. Ana vai para casa empolgada. Você percebe que está tudo começando a se alinhar? E quando isso acontece, na Bíblia fala que então Ana engravida. E o tão sonhado filho dela nasce. Quem, gente? Samuel. Samuel nasce, uau! Gente, quem aqui já não estaria feliz da vida com a realização do sonho?
É o que acontece com a gente sonha desse tamanhinho. Era o sonho de Ana, ter um filho. E a gente acha que já é tudo. Mas Deus tinha mais para Ana. Na Bíblia fala que os pensamentos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Aquilo que Ele planeja para a nossa vida é muito maior, é muito mais superior do que o que a gente pensa, do que a gente planeja para nós mesmos. Só quantas vezes o que acontece quando a gente alcança o primeiro fruto, a primeira flor que é gerada, a gente se apega a esse fruto e a gente não abre mão dele nunca, porque a gente acha que é a única coisa que a gente vai ter na vida. Sabe por quê? Porque a gente se apega, a gente dá mais valor, a gente dá mais poder ao fruto do que ao Deus que dá o fruto. A gente valoriza tanto o fruto que a gente adora o fruto e abandona o Deus do fruto. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Deus é aquele que faz florescer. Deus é aquele que faz multiplicar aquilo que chega nas nossas mãos. Então Ana percebe uma coisa. Eu preciso entregar para o Senhor aquilo que Ele me deu. E então vem o quarto fator para nós florescermos. E eu acho isso incrível. Vocês viram um vídeo de generosidade, a pílula de generosidade, que por coincidência sou eu que estou falando sobre primícia. Olha só, a história de Ana fala sobre o cumprimento do princípio da primícia. O quarto fator que nos prepara para florescer é a fidelidade. Repete assim comigo, fidelidade. Olha só, presta atenção em mim. Ana sabia que ela teria mais filhos, gente? Mesmo sem saber se ela teria mais filhos, quantos filhos ela teria, sabe o que ela faz? Ela pega o primeiro fruto que ela tem. Ela pega o primeiro fruto que ela tem e ela entrega ao Senhor. E deixa eu te dizer, Ana não espera nascer mais um filho. Ana não espera nascer mais 2, 3, 4, 5 filhos para então entregar Samuel na presença de Deus. Não, sabe o que Ana faz? Em fé, ela entrega o único filho que ela tem. Assim que ele nasce, e ela entrega a Deus. Óbvio, depois que ela amamenta, ela entrega a Deus. E então Deus faz uma promessa para ela através da vida de Eli. Ei, Ana, deixa eu te dizer, porque você entende que Deus é o seu provedor. Porque você, Ana, entende que não é sobre o fruto, mas é sobre o Deus do fruto. Então, Ana, deixa eu te falar, você vai engravidar novamente. E não apenas uma vez, mas você vai engravidar mais 5 vezes. E Ana teve mais 5 meninos e mais 2 meninas. É sobre isso que é a fidelidade. É sobre quando chega a primeira parte nas nossas mãos, o primeiro fruto daquilo que você tanto sonhou, daquilo que você tanto esperou. Você não se apega àquilo porque você fala, Deus, só foi possível alcançar isso porque o Senhor é o meu provedor. E quando a gente faz isso, então Deus fala, fechou. Agora você não vai mais só florescer uma flor, você vai florescer muitas flores. Você vai florescer muitas vezes, porque você não tem as coisas como Deus do seu coração. Você não tem um sonho como centro da sua vida, mas eu sou o centro da sua vida. Eu sou o dono da sua vida. Então, quando todos esses fatores se alinham, meu irmão, então eu e você, nós podemos florescer, e florescer, e florescer, e florescer. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que Deus está alinhando os nossos corações. Ele está alinhando, Ele está tirando a comparação, Ele está tirando a ingratidão do nosso coração. Sabe, que na presença dEle, a motivação do nosso coração possa ser
alinhada, que na presença dEle nós possamos ter a nossa disposição renovada e que na presença dEle nós possamos cumprir o princípio da fidelidade, colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, não em segundo, não em terceiro, não se sobrar, não se tiver sobrando, não, a gente coloca Deus em primeiro lugar porque a gente reconhece que sem Ele não é possível viver. Amém, gente? Eu creio e declaro em muitas flores nascendo na vida de vocês aqui. Eu quero te pedir para ficar de pé nesse momento. E eu quero que você se coloque diante do Senhor, assim como Ana se colocou diante do Senhor. Eu quero que você ore nessa noite. E eu quero que você fale: Deus, nessa noite, eu quero que o Senhor alinhe o meu coração. Eu quero que o Senhor alinhe a minha mente. Eu quero que o Senhor alinhe até mesmo o meu corpo, para que eu seja capaz de florescer os planos e os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Se coloque, se renda na presença do Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia, Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos render a nossa vida, Deus, diante de Ti, Pai. Nós queremos render, Senhor, entregar, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Nós queremos entregar, Senhor, os planos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pai, alinha o nosso coração nessa noite, Deus, que não seja sobre ser como alguém, Pai, que não seja, Senhor, sobre nós sermos melhores, que não seja sobre a nossa glória, mas que seja sobre honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Tira toda ingratidão do nosso coração, Pai. Tira os nossos olhos da falta, tira os nossos olhos das circunstâncias e coloca os nossos olhos em Ti, Senhor. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor, o único que é capaz de prover, o único que é capaz de nos fortalecer, Senhor. Pai, que a partir de hoje na nossa boca não saia mais palavras de destruição, que a partir de hoje da nossa boca não saia mais reclamação e palavras negativas, mas que a partir de hoje nós possamos, Senhor, ter um sorriso no rosto, que a partir de hoje, apesar das circunstâncias, nós possamos Te exaltar, que a partir de hoje nós possamos nos colocar na Tua presença, Senhor, com alegria, com convicção, com fé, para que nós possamos realmente florescer os planos e os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Oh, Pai, coloca a motivação certa no nosso coração, Senhor. Coloca a motivação certa no nosso coração, que é Te honrar, Deus. Traz disposição, traz energia, traz força, traz alegria para os nossos corações, Pai. E que acima de tudo nós possamos continuar colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti e não apenas naquilo que chega nas nossas mãos, Deus. Nós Te agradecemos por colheita chegando. Nós Te agradecemos por flores nascendo aqui nesse lugar. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Ainda de olhos fechados, levanta a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia. Ainda nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Sabe, não adianta você se esforçar se Deus não é o dono da tua vida. A primeira coisa que precisa mudar na sua vida e na sua história é você se entregar na presença dEle e dizer: Deus, eu não quero mais viver sem o Senhor na minha vida. Esse é o meu convite para você, fazer uma aliança, fazer um compromisso com Deus nessa noite, amém? Então eu vou contar de 1 até 3, e quando eu disser 3, se você é essa pessoa que quer fazer uma aliança com Deus, na Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Esse é o meu convite para você. Esse é o meu convite para você, confessar com a sua boca aquilo que você já crê no seu coração, que não dá mais para viver sem Jesus na sua vida, amém? Então quando eu disser 3, eu quero que você que está tomando essa decisão, levante a sua mão e nós vamos celebrar a sua vida, amém? Hoje é dia de salvação aqui na CNX Casa. 2,
cremos em transformação de vida, em nome de Jesus. 3, quem é você? Levanta sua mão nessa noite e diga: pastora, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quem mais nessa noite? Tem mais alguém aqui nessa noite? Diga: sou eu, pastora. Eu entrego, eu quero fazer um compromisso com Deus nessa noite. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje teve festa no céu. E precisa ter festa aqui na CNX Casa. Será que você pode festejar?